Começa agora mais um Romântico. o seu jornal. Romântico. Educação. Fomos jogados, expulsos, estamos na Fafic. Política. Rosinha é caçada. Mais uma vez, né? Pra variar. Mais uma vez, né, animal? Vai. Copa do Mundo. Brasil leva uma surra. Dá um mano. Meu Deus do céu. Felipe Melo Felipe Melo até Foi o Saci até encontrar Felipe Melo tinha duas pernas. foi o cara do jogo, Ele meu foi o Deus. destaque. Adorou entregar aquela paçoca. Então Ui, ui. E o Golfo do México ainda tá vazando petróleo, mas isso não tem nada a ver, porque vamos começar a matéria. Vamos lá. Vamos começar a matéria falando sobre o romantismo no Brasil, seus contextos históricos, seus autores principais, entre outras coisas. Na Europa, a partir da metade do século XVIII, surgiram autores que se libertaram parcialmente dos tratados pela poesia neoclássica e apresentaram novas concepções literárias. Ou seja, em suas obras, eles expressavam sentimentos que antes não eram inspirados. Você sabe quais foram esses sentimentos? Não, mentira. Sentimentos como amor, a saudade em um tom pessoal, falando sobre infância e realizando uma poesia mais comunicativa, espontânea do que a neoclássica. Isso foi de vital importância, né? Extremamente. Era o nascimento do romantismo, que se desenvolveu e enriqueceu à medida que se expandia pelo Brasil. E pela Europa também, mas ele está falando do Brasil, né? Então não tem problema. Assim, acabou adquirindo características tão variadas que não pôde se enquadrar em apenas uma geração. Por isso que o romantismo tem quantas gerações? Acho que são três. Acho que são 3 gerações. No Brasil, percebeu-se um desejo de uma criação da literatura nacional. Eu estou engasgando porque eu estou ficando com sede. Precisamos para a produção trazer uma água aqui, pô. E assim representou a primeira tentativa consciente de produzir uma literatura verdadeiramente brasileira. Obrigado, cara, da produção. Eu estou engasgando, estou com sede. Muito obrigado. Eu tô com sede. Valeu. Daí se abandonou aos poucos o tom lusitano, ou seja, de Portugal, que também perdeu, está fora da Copa, a fim de dar um lugar, um estilo mais próximo de uma literatura brasileira. Então, vamos apresentar agora também algumas das referências históricas para poder enquadrá-los dentro do contexto sociopolítico da época no Brasil. Correto. No Brasil, podemos citar inicialmente o caso de 1808 com a chegada de Dom João VI e da família real ao Brasil. Também de 1808 a 1821, podemos dizer também da abertura dos portos às nações amigas, a instalação da biblioteca, Que isso, auto-biblioteca. e das escolas de nível superior, que foi importante sim pra caramba, tipo o Senai, então. E é importante que isso também não foi nada pro Brasil, foi tudo pra família real de Portugal, né? Só foi bom pra ele. Pra sustentar os filhos dele, um bando de safados. Não pode continuar, Desculpa. desculpa. Tá. Em 1822 também teve umas coisas importantes, por exemplo, a proclamação da independência. Rapaz, foi de vital importância. Não foi? Com Feriado certeza. agora, então. Rapaz, ó, nem fala. 1831, guardem esta data, por quê? Foi a abdicação de Dom Pedro I. Isso não é feriado. Em 1840, foi a maioridade de Dom Pedro II, porque Dom Pedro I tinha vazado. Graças E da a Deus. fundação da Companhia Dramática Nacional. Nacional, não é de Portugal, nem do país, nacional, do Brasil. E do início da Guerra do Paraguai em 1840. Mas negócio do dia do fio tem nada, acho que ninguém tava aguentando a imagem aqui e saiu fora. Ninguém né? passou direito. Então, como já dissemos, a poesia do romantismo destaca em 3 gerações. Primeira geração podemos destacar as quem? Você sabe dizer alguém? Não sei, tipo. Rapaz, a gente pode destacar Gonçalves Dias. Que eu tava querendo uma foto que a produção que não arranjou. Então podemos falar de Álvares de Azevedo, da segunda geração do romantismo no Brasil. E também Casimiro de Abreu. Azemero? E qual é a terceira geração que a gente Muito pode boa falar? cidade essa. Não sei. A terceira? Castro Alves? Castro Alves, nosso amigo. Castro Alves. Então, encerramos aqui nossas referências históricas sobre Referências históricas. o romantismo no Brasil. E vamos agora, estou recebendo aqui que Mariane está ao vivo com nossos 3 poetas magistrais brasileiros da literatura. Mariane, é com você. Estamos ao vivo? Bom dia, me chamo Nicolas. Estou aqui hoje ao vivo com esses 3 cavalheiros, mestres da literatura brasileira, super importantes, da segunda e terceira geração. Aqui ao meu lado eu tenho Castro Alves, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Boa noite a todos. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu estava na rádio. É o fuso horário. Enfim, começando aqui com o Castro. Castro, onde e quando você nasceu?
Boa noite, é um prazer estar no seu programa e respondendo a sua pergunta. Eu nasci na cidade de Muritiba, na Bahia, no dia 14 de março de 1847. Você era um jovem bem-sucedido, não era pobre, não tinha origem humilde. E você, de onde surgiu essa inspiração para escrever sobre os escravos? Porque você é conhecido como poeta dos escravos. Bem, na verdade, desde pequeno eu sempre gostei muito de matemática, de leitura e de escrever e desenhar. E aos 13 anos eu vou recitar pela primeira vez um poema de autoria própria. E daí eu fui aperfeiçoando esse meu talento e comecei criando mais repertórios. E uma das causas principais foi a causa abolicionista, mas não deixando de lado também trabalhos envolvendo o amor e a liberdade. Sim, trabalho muito bonito, por sinal. Obrigado. Em 1863, você começou a desenvolver a tuberculose. Como que você enfrentou isso? E fala um pouquinho pra gente sobre as suas obras antigas. Assim, um pequeno... Um breve comentário. Na verdade, em 6 de julho de 1871 eu vim a falecer, mas antes disso eu tentei ingressar na faculdade de Direito, mas sem sucesso. E pelas pessoas agora que estão nos assistindo, devem conhecer o Navio Negreiro, que é um poema bastante conhecido, Vozes da África, Espumas Flutuantes, Os Escravos, Cachoeiro de Paulo Afonso, entre outros, quais se eu for ficar falando, que eu vou ficar falando o dia todo, então eu vou parar aqui, porque meus amigos também estão querendo falar. Sim, poemas belíssimos, lindíssimos. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou entrevistar Álvares de Azevedo. Boa noite, Álvares. Bom dia. Bom dia, desculpa. Renata também? Desculpa. Imagina, vamos todos ficar à vontade, que é um... Estamos todo mundo em família. Sem exagero. Tudo bem. Você nasceu onde mesmo? São Paulo, São em Paulo. 1831. E morri no Faz Rio. tempo? Muito tempo. Eu tô bem velhinho já. Tô mais velho que Nelson. Correto. Positivo operante. Você pode falar um pouquinho pra gente aqui sobre as suas obras, um pouquinho da sua vida? Pra esclarecer algumas coisas? Eu sou um poeta da terceira geração romântica e minha principal influência é do francês Lord Byron, que é a poesia melancólica, sarcástica e subjetiva. Sim. E os principais temas dela, o principal tema é o desejo pela morte. Sim, entendo. Você pode citar alguma poesia pra gente? Poemas Malditos, Liga dos 20 Anos e Se Eu Morresse Amanhã. Poemas muito bonitos, por sinal. Com certeza. Eu gosto muito. Não é porque eu que fiz, mas são do... Eu também. Não Toda vez que eu leio- desmerecendo o poema dos meus colegas aqui. Sim. Muito Todos três são excelentes autores, são excelentes poetas. Sou fã, assim, de carteirinha de todos três, adoro, já li todos os poemas, já li todos os livros. Estou muito interessada nessa área. Muito obrigado pelo seu carinho. Vou entrevistar agora. Muito obrigada pela sua participação. Você tem alguma coisinha para falar pra gente? E por que, só uma pergunta, esse laptop seu, você fica mexendo nele toda hora? No Twitter. Quem quiser me seguir no Twitter, é só @Álvares de Azevedo. Twitter, nossa, esses poemas iam bombar. É que Você eu sou um acredita cara muito avançado no meu tempo, eu já tenho Twitter antes de lançar o A Twitter. mentalidade dele era muito Avançado. nisso? Muito avançada. à frente. Então, só isso. Você também, né? Você esqueceu de falar, mas você morreu de tuberculose, Morri de certo? tuberculose também. Um mal do céu. Horrível. Era acho pior que a que gripe você- suína? pior que a gripe suína. Vocês também devem ter morrido de Realmente, eu morri de tuberculose. Realmente é uma doença muito ruim. Matou mais que a gripe suína. Eu era tísico. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos aqui Casimiro de Abreu. Bom dia a todos, bom dia, Mariana. Bom dia, meu querido. Você está muito elegante hoje. Muito obrigado. Tá Não só eu, como parecendo meus um queridos garçom. colegas. Você é irônico. Se morenejando aqui, super elegante. E aqui ao meu lado, A capivara. O Castro Alves. bem, Casimiro, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua vida, um pouquinho das suas obras? Com certeza, Mariana. Bom, eu nasci em Barra de São João em 1839.
e fiz parte da segunda geração romântica. Aos 13 anos eu fui morar no Papos, no Rio de Janeiro, e mais em 1853 acabei indo para Portugal, aonde conheci a dedo. Zé Piebeck. Bom, continuando, já que meu digníssimo amigo me atrapalhou, foi lá onde eu entrei para o mundo intelecto e onde eu escrevi grande parte da minha obra. Mas em 1857 eu voltei para o Brasil para ajudar no comércio do meu pai e perdi contato com essa parte boêmia, e foi onde eu comecei a escrever para alguns jornais, e foi onde eu conheci meu grande amigo, Machado de Assis, que por um acaso... Não foi ele que castrou. Não foi ele que castrou. Muito obrigado pela ajuda. Graças a Deus. Bom, depois eu fiquei doente e fui para a fazenda do meu pai, foi onde também morri de tuberculose, assim como os digníssimos Tuberculose, né? Tuberculose realmente era uma doença que estava no auge naquela época. Essa é marvada. Bem, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Foi um prazer imenso. Prazer foi Aqui, meu. eu sou uma Assim que eu fã. recebi o telegrama do seu Chico, eu vim rapidamente lá da África para poder atender vocês. Muito obrigada. De grande importância para nós satisfazer o desejo de cultura da população. Com certeza. Tenho certeza que milhões de pessoas estão vendo a gente aí agora. E, infelizmente, meu querido amigo Fábio Nunes Varela não pôde estar aqui hoje, pois teve que se arrumar para poder assistir a estreia de Eclipse, que está estreando hoje à noite no cinema do Shopping A28. E nós tentamos entrar em contato com ele não pôde aparecer. Infelizmente, não vamos poder falar com ele. Gostaria de falar uma coisa antes. Assistem Eclipse. O filme está muito bom. E vamos voltar aqui, vamos voltar ao estúdio. Muito obrigada a todos. Obrigado. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Mariane. Voltamos agora para o estúdio Letra 2, onde continuaremos falando sobre o romantismo. Estaremos agora destacando as principais diferenças entre a segunda e a terceira geração. E entre elas podemos destacar a relação entre o poeta da segunda geração e o da terceira com relação à mulher, à morte e os poemas. Segunda geração. As principais características eram individualismo, subjetivismo, o egocentrismo, poemas voltados à exaltação do pessimismo, escapismo, aspecto doentio, ligado ao do céu. Os principais temas da segunda geração são dúvida, tédio, infância, sofrimento, morte, orgia, medo de amar, coita amorosa, gosto pelo noturno. Na terceira geração, podemos destacar o forte traço do realismo, período literário que antecedeu ao romantismo, marcado por poemas lírico-amorosos, onde ocorre um forte traço social, onde os poetas se preocupam em denunciar a escravidão e qualquer outra forma de barbárie contra os seres humanos. Em seus poemas denunciam a política abolicionista. Amor. O amor da segunda geração era idealizado. Era um amor platônico, perfeito, impossível frustração, coita amorosa, e eles tinham medo de se rejeitar. O amor da terceira geração era mais sensual. A mulher era vista de forma real, de carne e osso. A mulher tinha um papel de sedutora, fogosa, sensual, com qualidade e defeitos. Morte. A segunda geração invocava a morte e vê nela um alívio, ou seja, o fim do sofrimento de sua vida, fim do tédio existencial, pois a vida é um pesadelo. Já a terceira geração, eles não desejam a morte, eles apenas lamentam a morte. Mulher. Segunda geração era utilizado muitas palavras, pura, casta, donzela. Também era muito usada como branca, pálido, a mulher era monte. Na terceira geração, a mulher é apresentada de forma concreta, real, tocável, onde há relação sexual. A atmosfera divina da segunda geração é substituída por uma atmosfera sensual. É basicamente isso. Voltaremos agora para o estúdio Letra 4 com os meninos. Obrigada.